E esse povo querendo falar do financiamento do SUS. Que alegria, gente. Olha só. Bom, vou passar para o Erli, tá? Eu não sei como que a gente está saindo, Casca. Como cerimonialista. Vamos levando. Ele vai falar do objetivo do seminário. Depois eu vou fazer uma fala. E também a doutora Joseli. Então, ela já pode subir para cá, porque somos nós três aqui nessa manhã. E depois, a parte da tarde, a gente vai... Né, outras pessoas, que a participação vai ser online, né? Que honra mediar essas duas mulheres maravilhosas, né? Nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube, Mariana? Então, nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube. Então, um abraço aí a todos os internautas que nos acompanham através do YouTube, né? Os conselheiros municipais de saúde que não tiveram condições de vir até aqui, né? Então, pessoal, a Câmara Técnica de Orçamento, aqui, o nacional chama CONFIN, Comissão de Orçamento e Financiamento. Aqui, nós somos CETOF, Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento, né? Então, meus colegas, minhas colegas da CETOF, que eu tenho o maior orgulho de apresentá-los, eles vieram aqui, né? São meus cascas de bala lá na CETOF, né? Porque essa Câmara Técnica, gente, ela é muito importante. Por isso, o Conselho Estadual de Saúde, juntamente com a CETOF, resolveu promover esse seminário. E o nosso objetivo principal aqui é fomentar a implantação das comissões no seu município. Seja Câmara Técnica, seja CONFIN, né, municipal, não importa o nome que vocês vão dar a essa comissão. Mas, sem essa comissão, podemos dizer que a análise da execução orçamentária e financeira vai ficar comprometida. Essa Câmara Técnica, ela não apura apenas o gasto em saúde, o investimento em saúde, mas também a qualidade desse gasto. Então, nós debatemos muito lá no Conselho isso, na CETOF, de olhar a qualidade do gasto. Não adianta o gestor virar para você e falar assim, olha, eu estou investindo 35% na saúde. Você vai lá, mais de 70% está sendo gasto no hospital. E a atenção primária falta gazinho para atender a população. Então, a comissão ela é muito importante. Por isso, o objetivo principal é fortalecer as CONFINs que já têm e implementar aqueles municípios que ainda não têm. Quais municípios aqui têm CONFIN? Comissão ou Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento? Levanta a mão, por favor. Tá bom? Tá. Então, pois é. Então, eu quero aqui, presidenta, fazer um pacto com esse povo que está aqui, na presença do doutor Joseli, de que seja uma meta para quem está aqui, chegar nos seus municípios e der notícia para nós de que a Comissão de Orçamento e Financiamento foi implementada no seu conselho. Pode pactuar isso como meta? Qual o prazo? 90 dias? Qual que é o prazo, gente? Se a gente não falar prazo, não acontece, né, doutor Joseli? 45 dias. Hã? Podemos ser 45 dias? Então, a meta de vocês é que nós vamos monitorar, tá, gente? Nós estamos no grupo de... Aqui nós temos um grupo de presidentes, doutor Joseli. Tá? Doutor Joseli está levando a lista de vocês, hein? E aí não é eu que vou cobrar mais, não. Ela vai ajudar a cobrar. Viu? Dá um compromisso com a promotora, doutora Joseli. Gente, então esse é o objetivo principal desse evento, tá? Fortalecer as comissões de orçamento e financiamento que já existem e implementar ainda naqueles municípios que não têm. Nada pode ser empecilho para o conselho implementar a comissão. Lembrando que o mínimo é 4 conselheiros, né? A possibilidade de fazer ela paritária, com usuários, 50%, 25% de servidores de saúde e 25% formato gestor e prestador. Então, quem monta a comissão, eu vi alguém falando aqui que o município tinha que fazer. Não, não é o município. A comissão é do conselho. Então, quem tem que decidir montar ou não é o próprio conselho, não depende do gestor para apurar a execução orçamentária e financeira, ver a qualidade do gasto e garantir uma saúde de qualidade para todo o seu munícipe. Então, esse é o objetivo principal e a gente está com meta aqui a cumprir dentro de 45 dias.
nós vamos juntos com a promotora do Joseli, com a presidente do Conselho Estadual de Saúde, com a mesa diretora do Conselho, com a CETOF, cobrar o cumprimento da nossa meta. Um abraço para todo mundo. Eu tive a honra aqui de mediar essas duas mulheres maravilhosas, que é a nossa presidenta Lu Machado e a doutora Joseli. Vai falar primeiro quem? A Lu. Então, vem para cá, presidenta, você. Ok. Eu vou ficar do seu lado. Eu não vou ficar lá de cá para atrapalhar ali. O percentual? No mínimo 4, garantindo a paridade, viu? Vou pedir para colocar minha apresentação, enquanto põe a apresentação da Lu, eu só queria dizer o que a CETOF, junto com o Conselho Estadual de Saúde, conseguiu fazer em Minas. Nós tínhamos aqui, em restos a pagar, quase 2 orçamentos. A CETOF, em parceria com a gestão, nós conseguimos fazer com que o Estado pagasse os municípios atrasados, bem parcelado, e fizesse uma meta dentro do plano. Então, hoje, doutor Joseli, o Estado tem uma meta de restos a pagar. No máximo, 13%. Tá? E aí a CETOF acompanha quadrimestralmente se os restos a pagar estão sendo pagos. E a gente vai cobrando do Estado para que no final do ano não tenha nenhuma dívida a acertar. Isso garante serviço com qualidade, garante serviço com menor preço e que o dinheiro bem investido. Prontinho, presidenta? Eu estou só aguardando colocar a apresentação aqui. Achou o celular, Erli, de quem era? Achou? Achou? É do Marcelo, indígena. Lá de Resplendor, indígena tem celular, tá vendo? Tecnologia já chegou na aldeia. Eu vou pedir para a gente passar, tá? Um papel aqui, lógico, né? Para vocês escreverem o nome, o município e o e-mail institucional de vocês do conselho, tá bom? Eu vou pedir para a Júnia. A Júnia está por aí? Pedir alguém aí da nossa assessoria, gente, para fazer isso, por favor? Porque teve muitos municípios aqui que não chegou à mesa e é importante que a gente tenha, né, o nome e o contato de todo mundo. E se, por acaso, a pessoa que assinar for a pessoa que é presidenta ou presidente, coloca na frente, para a gente ir atualizando o nosso CADSES, tá? Eu vou pedir esse apoio aí. Acho que não tem ninguém, Juliana. Você podia pedir a Júnia para fazer isso para mim, por favor? E quem ainda não atualizou o CADSES, gente, né? CADSES é o quê? É o Cadastro de Conselho de Saúde. Tem o CADSES de Minas Gerais, do Conselho Estadual de Saúde, e tem o SIACS, que é o Sistema de Acompanhamento de Conselho de Saúde a nível de Brasil. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar que tiver acesso ao SIACS, sabe aonde que está o conselho, quem que é a presidente, quem que é a mesa diretora, quem são os conselheiros daquele município. Então, às vezes, a pessoa está lá em Portugal, quero descobrir quem é o presidente do conselho de Teoflotone. Então, se tiver atualizado lá no SIACS, né, e também no CADSES, ele vai conseguir ver pela internet aonde que o conselho está. Todo mundo aqui tem sede, não tem, gente? Tem sede, orçamento, não tem? Pois é. Aqui você passa para frente, aqui volta. Eu estou falando grego. Gente, podemos? Erli, podemos? Podemos. Então, tá bom. O que eu vou fazer aqui agora, gente, é tipo um café, tá? Eu só vou passar, porque a gente vai ter nesses dias pessoas que vão aprofundar o tema. Então, eu vou passar alguns dados que são importantes. E tem algumas coisas que eu já vou pedir desculpa se alguém já me viu falando, mas não tem como a gente começar nenhuma fala do controle social sem colocar essas slides iniciais, tá bom? Então, quando a gente estabelece como princípio organizativo do SUS a participação social, e isso está na Constituição Federal, toda vez que eu vejo isso, eu lembro do Renato levantando a Constituição na Assembleia, né, Renato? Então, a gente tem que começar a dizer, né, que a gente não está criando a roda. Né? Isso aqui já veio posto desde a criação do SUS. Então, apontou para a relevância da inserção da população brasileira na formulação, não só na fiscalização, mas na formulação de políticas públicas em defesa do direito à saúde. Então, a participação social foi estabelecida, né, foi estabelecida e regulada pela Lei número 8.142, a partir da criação de conselhos de saúde e conferências de saúde nas 3 esferas de governo. E aí a gente tem os conselhos de saúde, que são órgãos colegiados, deliberativos, a gente delibera,
a gente decide, e permanentes do SUS existentes em cada esfera de governo. E as conferências de saúde, que são espaços destinados, né, conferir, analisar os avanços e retrocessos do SUS e propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde e devem ser realizadas pelos 3 níveis de governo. Então, a gente tem, né, o ano que vem, a gente vai ter uma grande conferência para poder fazer as metas, né, o plano estadual e o plano nacional de saúde na mudança dos governos, e quando a gente tem mudança de governo municipal, a gente precisa fazer as conferências para fazer os planos municipais. Por isso que o município, às vezes, faz conferências de 2 em 2 anos, né, porque as eleições não são casadas, e a gente precisa, né, fazer, tanto no âmbito municipal, quanto estadual e nacional, as conferências para a gente elaborar os nossos planos. E aí, uma coisa que a gente tem que falar sempre, tá? A paridade. O que é essa paridade? Muita gente sabe, mas a gente está percorrendo aí os municípios, e isso ainda é muito confuso. Né? A gente esteve no município e que a pessoa falou assim, não, mas eu sou usuário do SUS. Todo mundo é usuário do SUS, né? Todo mundo utiliza o SUS. Porém, para representar, né, os segmentos, a gente tem que entender algumas regras e que são fundamentais. Então, a gente tem 50% de usuários, né? E aí eu fico muito feliz de estar nesse lugar como trabalhadora, porque eu sou 25%, né? E foi a junção, né, desses 25%, mais 50% e mais 25% que me elegeram para estar aqui hoje. Mas 50% são usuários, né, Hilda? E a gente, como trabalhadora de saúde, a gente tem que ter muita honra, né? E celebrar muito que os usuários tenham nos escolhidos também para estar nesse lugar. Né, gente? O que é, então, usuários? Quem que pode representar pessoas usuárias, né, no SUS, nos conselhos e conferências? São pessoas que não possuem vínculo empregatícios na área da saúde. Então, ela não pode, tá? Mesmo que eu seja presidente de uma associação de bairro, eu sou usuária, eu não sou, mas eu tenho um cargo na saúde. Tá? Ou comissionado, ou de chefia. Ou então eu presto serviços na área da saúde. Então eu não posso, tá, e ter nenhum cargo, nem na saúde, nem como chefia, nem como trabalhadora, e não posso também prestar serviços. Por isso que tem muitas entidades, né, que são prestadoras, por exemplo, a APAE. A APAE é uma prestadora. Então, por mais que a gente tenha pessoas usuárias, ela não pode ser do segmento de usuário. Então, a gente tem que entender essa paridade, porque ainda existe muita confusão, por mais que a gente fale isso o tempo todo. Quem são trabalhadores? Tá? São aquelas pessoas que possuem vínculo empregatício na área da saúde. Mas se ela tem um cargo comissionado, ou se ela... Eu sou trabalhadora, mas aí eu sou alçada a um cargo de gestão, uma diretoria, por exemplo. Eu deixo de ser trabalhadora e viro gestora. Então, a gente não pode ter cargo comissionado, não pode ter chefia na gestão e não podemos prestar serviços na área da saúde. E aí as pessoas, né, falam assim, poxa, mas eu sou presidente de um movimento social. Tudo bem, mas eu trabalho na saúde, então eu saio do segmento de usuário e vou para o segmento de trabalhador. Então, isso aqui é fundamental para a gente entender o controle social. E aí a gente vai falar, mas onde que está isso? Né? Qual a legitimidade disso tudo que você está falando? Artigo 196 da Constituição Federal, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Artigo 198, inciso 3º, participação da comunidade, inclusive com financiamento público, que a gente vai dizer aqui da estrutura do Conselho. Né? A Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, que estabelece as diretrizes para a organização e funcionamento do SUS, define as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além de regular a organização e funcionamento dos serviços de saúde. A Lei 8142, que vai estabelecer a participação da comunidade na gestão do SUS e define as regras para as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. A lei trata também de outras providências relacionadas à saúde pública. E aí, quando a gente pega o artigo 6º da Constituição também, fala que são direitos sociais, isso é constitucional, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança,
previdência social, proteção, maternidade e infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então, a saúde não está só num bloquinho. A gente não pode pensar na saúde como algo isolado. A saúde é um conjunto de situações que a gente tem que se ater também. Então, muitas vezes, né, a gente fala assim, poxa, a gente está, né, com muitas pessoas em situação de rua. Isso tem a ver com a saúde? Tem a ver com a saúde também. Então, a gente tem que começar a sair das nossas caixinhas e pensar mais nesse trabalho que é intersetorial. Então, uma das funções dos conselhos de saúde é fiscalizar e controlar os gastos do Fundo de Saúde. Assim, a presidência do conselho não pode ser exercida pelos gestores nas 3 esferas. Resolução do Conselho Nacional 554 de 2017. E foi em cima dessa resolução, né, que nós fizemos um ato interna corporis, na época que o Éder estava na presidência, né. Esse ato interna corporis também, a gente fez uma pesquisa junto ao Ministério Público e a gente conseguiu fazer pela primeira vez a eleição direta, né, para a presidência do Conselho Estadual. E aqui, gente, fazendo uma consulta ao Fundo Nacional de Saúde, e a gente tem muita dificuldade, e aí a gente colocou Teófilo Otoni, viu? Perdão aí, Tina. Quando a gente pensa, gente, nas autoridades locais, hoje, na saúde, no Fundo Nacional, no Fundo Estadual de Saúde, quem que é a autoridade local? O Romeu Zema, que é o governador, o secretário Fábio Baquerete e eu. Quem é a autoridade local na saúde, lá em Teófilo Otoni? Fábio Marinho, que é o prefeito, o Cícero, que é o secretário, e a Isabel Cristina, a nossa Tina, que é a presidenta do Conselho Municipal de Teófilo Otoni. Em qualquer lugar que vocês entrarem aqui, fazendo essa consulta gerencial, vocês vão ver que o presidente ou a presidenta do Conselho é a autoridade local na saúde. Então, por mais que a gente coloque isso, às vezes é muito difícil essa interpretação, né, de que nós somos, sim, estamos no mesmo patamar de autoridade na saúde. E isso não sou eu que estou dizendo, está ali, ó, uma consulta gerencial ao Fundo Nacional de Saúde. Então, façam essa consulta e qualquer dificuldade que vocês tiverem, né, em relação às estruturas do Conselho, a gente está, subsidiado aqui por legislação. Então, a gente tem que ter uma infraestrutura dos conselhos de saúde. O financiamento do SUS é feito de forma conjunta pela União, Estado e município, pelos fundos de saúde. Eu costumo dizer que esse fundo de saúde é como se fosse uma conta corrente onde só um assina. Né? Quem tem a caneta para assinar é só o secretário, porque a gente não tem CNPJ. Mas a gente tem direito ao nosso orçamento, a gente tem direito à nossa estrutura de funcionamento, né? E a gente precisa fazer com que isso seja cumprido. Então, a gente tem um orçamento próprio, as secretarias de saúde devem garantir, e não é por favor, isso é lei. É isso que a gente tem que sair desse lugar, de que a gente está pedindo. A gente não está pedindo, isso é legislação. E não foi a gente que criou, não. Hoje, por acaso, eu estou aqui, amanhã vai ser uma outra pessoa, mas todos os lugares que nós estamos, quem quer que seja, isso é lei. Então, não é por favor, é obrigação. Então, a gente tem que ter sede com mobiliário, computador, internet, veículo, recursos humanos, entre outras coisas que o Conselho entender que é necessário. E aí a gente tem, né, vou falar bem rápido, que alguém vai falar disso de uma forma aprofundada, o que é, de onde que surgem os instrumentos de gestão? Das conferências. Tá? Então, quando a gente faz uma conferência, as diretrizes e propostas, né, vão auxiliar, vão compor os planos de saúde, o municipal, o estadual, né, e o nacional. Esse plano, né, ele vai ser dividido pelos 4 anos da gestão, que vai dar origem à Programação Anual de Saúde. A Programação Anual de Saúde tem que ser apresentada, né, até 30 de março, não é isso, Erli? Para fazer em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aprovada aí nas câmaras municipais. Por isso, gente, que é importante a gente fazer as conferências logo no início da gestão. E aí, essa PAS, que é a Programação Anual de Saúde, ela vai dar origem, né, às ações para aquele ano. Então, o que a gente está propondo para aquele ano, no primeiro quadrimestre, no segundo e no terceiro? E a gente vai avaliar, tá, o que foi que a gente programou
e o que é que foi que, de fato, está acontecendo. Então, a gente vai fazer a análise do primeiro RDQA, do segundo. Aí, no primeiro, a gente vai dizer, né, fazer os relatórios. Olha, o que a gente programou não está acontecendo, vamos ver no segundo não acontece, ou acontece. Ao final, a gente vai fazer uma análise dos RDQAs para a gente fazer o nosso relatório anual de gestão. E aí, a possibilidade que a gente tem é aprovar com ressalvas ou reprovar. Então, se a gente tem ações que não foram cumpridas, metas que não foram cumpridas pela gestão, nós podemos, sim, né, fazer ressalvas ou reprovar o relatório. Ou, se tudo que foi programado foi cumprido, a gente aprova o relatório, o RAG. Mas isso vai ser mais discutido, tá? E aí a gente tem uma relação público-privada. 100% da cobertura no SUS é do SUS. Então, querendo ou não, né, todo mundo aqui no Brasil, todo mundo utiliza o SUS. 75% depende exclusivamente do SUS para consultas, exames e demais necessidades em saúde. 25% dos planos de saúde. E aí vem uma questão que a gente tem que se ater, viu, doutora Joseli, viu, Setoff, que é o ressarcimento. Eu participei, numa mesma semana, de 2 eventos. Um estava falando da dificuldade dos planos de saúde de ressarcir o SUS. Né? Tratamento oncológico, hemodiálise. Quando chega em determinado momento, vai para onde? Vai para o SUS. Né? Só que você comprou um plano de saúde. E esse plano não te dá essa possibilidade de tratamento. Então, entrou uma disputa. Né? Os planos de saúde diziam assim, não, eu vendi o plano. Só que todo cidadão ou cidadã brasileiro tem direito ao SUS. Só que aí foi discutido, acho que no STF, de que o quê? Não, você vendeu um produto, então você tem que arcar com esse produto, então tem que ressarcir. E essa súmula está em vigor. Só que aí tem a dificuldade do registro. Por exemplo, você está grávida. O seu plano de saúde é no hospital, lá do outro lado da cidade, mas sua gravidez é urgente. Você para no SUS, tem o seu bebê ali. Então, você está utilizando o SUS, mas podia fazer isso no hospital conveniado. Cirurgia, transplante, uma série de questões. Só que esse registro, muitas vezes, não é feito. E, quando é feito, a dificuldade para você colocar esse registro depois para receber. Em contrapartida, quando é judicializado, o SUS tem que comprar leitos na iniciativa privada. E aí, sim, eles estão querendo receber esse serviço que é ofertado pela iniciativa privada com um acréscimo, porque diz que a tabela está baixa. Então, a gente tem 2 caminhos aí. Um, que eles utilizam o SUS e não ressarcem, e o outro, quando o SUS utiliza, eles querem ressarcir com uma tabela alterada. Então, essa é uma discussão que a gente vai ter que fazer. Né? Não tem como a gente não fazer essa discussão mais. E aí vem, o SUS está em toda parte. Quando você toma uma vacina, onde que é? Vai responder, vocês vão responder. Quando a gente precisa de atendimento no posto de saúde, aonde que é? Quando você faz uma cirurgia no hospital público? Quando a vigilância sanitária, fiscaliza um restaurante? O café da manhã que vocês tomaram, quem fiscalizou? Você recebe medicamento gratuito na farmácia popular? Então, ou seja, mesmo quem acha que não usa o SUS, usa sim muito. Mas para que tudo isso funcione, é preciso de dinheiro. E aí que entra o orçamento e o financiamento da saúde. De onde vem o dinheiro para a saúde? O financiamento da saúde no Brasil é uma responsabilidade dividida entre as 3 esferas: governo federal, estado e município. Cada um tem que colocar uma parte desse dinheiro para garantir o funcionamento dos serviços. Mas quanto cada um deve contribuir? A Constituição e as leis dizem o seguinte: o mínimo constitucional em saúde é a aplicação anual de um percentual mínimo da receita em ações e serviços de saúde, conforme estabelecido pela Constituição. 15% municípios e Distrito Federal, só que tem município que está colocando quase 30%. 12% para o Estado, né, que já vem... O NERLI já vem cumprindo os 12% constitucional, né? E 15% para a União. Esse percentual que foi recentemente negociado com o TCU para ser de aproximadamente 1,9% do PIB, como relatado em junho de 2025. Mas alguém vai falar mais disso, tá, gente? Então, esses valores são definidos pela Lei Complementar 141
e que servem como garantia para a manutenção de um orçamento mínimo para a saúde pública em cada esfera de governo. E aí vem um ponto importante. O gasto do governo federal com saúde tem crescido menos do que a demanda da população. Ou seja, o SUS tem feito muito com pouco. E isso não é de hoje, não. Tá? E isso tem seus limites. A última pesquisa que eu vi é menos da metade de uma passagem de um ônibus para agente comunitário, agente de endemias, ir lá na nossa, ir lá na nossa casa, ver se a nossa caixa está tampada, até transplante. Então, o dinheiro é pouco, muito pouco, apesar da gente ter tido esse aumento, que foi colocado aqui, e é necessário que se coloque, que os governos apliquem mais recursos na saúde. E aí, como esse dinheiro é usado? Em ações e serviços, entre eles, atenção primária, unidade básica, que é o nosso postinho de saúde, nos programas da Programa de Saúde da Família, agente comunitário, agente de endemias, entre outras ações. Hospitais, UPAs, vacinação, campanhas de saúde pública, compra de medicamentos, SAMU, serviços de urgência, tratamento de doenças crônicas, exame, cirurgia, internações, transplante e vigilância em saúde. E mais algumas coisas que eu posso ter esquecido aqui. Os desafios do financiamento. Apesar de todos os avanços, o subfinanciamento ainda é um grande desafio. O Brasil gasta menos com saúde por habitante do que muitos países com sistemas públicos parecidos. O número de pessoas usando o SUS cresce, mas o orçamento não cresce na mesma proporção. Além disso, o aumento da população idosa, Geraldo, que fizemos aí o seminário, o aumento, o tsunami do envelhecimento. A gente foi uma palestra muito interessante, dizendo o tanto que no Brasil e graças a Deus, significa que a gente tem envelhecido e não morrido, que são duas opções, ou você morre ou você envelhece. Então, além disso, o aumento da população idosa, as doenças crônicas também que advêm aí da população idosa, as pandemias, emergências de saúde pública exigem mais investimentos contínuos. Isso sem falar nos problemas de gestão, desperdício ou falta de transparência em algumas regiões, o que precisa ser combatido com seriedade. Também tem a história aí, das corrupções aí na saúde. O orçamento também é cuidado com a vida. Quando falamos de orçamento e financiamento na saúde, não estamos falando apenas de números. Estamos falando de vidas, de dignidade, de direito à saúde para todos, sem distinção. O SUS é uma conquista do povo brasileiro. E, para que ele funcione de verdade, precisamos lutar por mais recursos, mais transparência e mais participação social. E aí, um dos desafios, gente, todo mundo já deve estar careca de me ver mostrar essa imagem, mas a gente tem que trabalhar com a equidade. A igualdade, só a igualdade não é justiça. Justiça é quando a gente proporciona para que todas as pessoas tenham acesso. E o meu sonho, não sei se eu vou ver, é que em algum dia esse muro, essa cerca suma, e todo mundo possa fazer isso do chão, sem ter que subir em banquinho. O que a gente pode fazer? Participar das reuniões dos conselhos de saúde do seu município, acompanhar o orçamento da saúde no portal da transparência, cobrar os gestores públicos para que o dinheiro da saúde seja bem utilizado, defender o SUS sempre que for necessário, se informar e informar outras pessoas. A defesa do SUS passa pela compreensão de como ele é financiado. Falar sobre orçamento e financiamento em saúde é falar sobre justiça social, equidade, cuidado e compromisso com a vida de todas as brasileiras e brasileiros. Vamos aprofundar esse tema nesse seminário, durante hoje e amanhã. Defender o SUS é defender a vida. E aqui, gente, está o nosso novo endereço, tá? Hoje, numa parceria muito potente com a Fundacentro, foi cedido para a gente em termos de cooperação mútua, o 14º andar da Rua Guajajaras 40. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, tem pessoas dizendo que passam para a gente e-mail que a gente não responde. O que acontece é que a gente cria muito e-mail em época de conferência. Então, saúde trabalhador e trabalhadora, até ainda tem o e-mail aberto da nossa 10ª conferência. Só que esses e-mails eles são pontuais, é só para aquela época de conferência. O e-mail que a gente atende é esse aqui, Conselho Estadual de Saúde, mg.saúde, Conselho Estadual de Saúde, mg, @saude.mg.gov.br.
Então, esse é o e-mail que, se vocês mandarem, a gente vai atender. E já aproveito aqui para dizer, né, nos sigam nas redes sociais, por 2 motivos. Primeiro, para potencializar as ações do Conselho Estadual. E segundo, para vocês ficarem por dentro, porque tudo é colocado, né, nas redes sociais e no site do Conselho Estadual. Gente, muito obrigada. Tá? Obrigado, presidenta. No tempo, hein, presidenta? Parabéns, viu? Parabéns, tá bom? Então agora eu vou convidar nada mais, nada menos que ela, nossa promotora, doutora Joseli, amiga do controle social, comprometida com a defesa da vida e do SUS. Apresentação do Joseli, queria combinar com a CETOF aí. Não tem apresentação. Vocês pudessem, não? Ajudasse a gente também nas inscrições que as pessoas quiserem fazer perguntas para o nosso debate após a fala do Joseli. O pessoal do CETOF podia ajudar a gente a recolher os nomes, por favor. Então, bom dia mais uma vez, né, para todas as pessoas. Agradecer o convite para estar aqui. Mais alto, melhorou. Cheguei mais perto do microfone. Então, agradecemos uma vez ao Conselho Estadual de Saúde por estar aqui nesse evento. É sempre, né, desafiador falar depois da Lourdes, com essa apresentação maravilhosa que eu tenho. Uso também a apresentação da Lourdes, porque ela é muito completa. Eu queria, antes de falar de orçamento propriamente, até por conta da provocação que o Erli fez a respeito das câmaras técnicas, que eu tenho pedido ao Conselho Estadual de Saúde que faça uma proposição de uma minuta de regimento interno dos conselhos municipais de saúde. Nós temos ainda conselhos municipais, nos moldes que aconteciam em Belo Horizonte, e também no Conselho Estadual de Saúde, de serem regulamentados por leis ou decretos municipais que entram na matéria do regimento. Então, se nós tivermos o que a Lourdes chamou de o ato interna corporis, o ato interno daquele corpo, como todos os tribunais no Brasil, como todas as instituições no Brasil, que têm seus regimentos ditos por eles próprios, por seus componentes, e não por uma lei ou um decreto. Então, no afã de se criar o Conselho, o estadual e os municipais, as leis ou decretos que os criaram, eles entraram na matéria regimental. E isso faz com que não tenha Câmara Técnica de Financiamento, por exemplo, uma Câmara Técnica que discuta uma outra pauta nos moldes que faz Belo Horizonte, o próprio Conselho Estadual de Saúde. E eu propus ao Conselho Estadual esta gestão, especialmente, para que a gente possa construir uma minuta, como Belo Horizonte fez. Fez uma minuta para regimento das comissões locais de saúde. Fez uma minuta para o regimento. Uma minuta é uma ideia, uma sugestão. Então, assim, o regimento, o Conselho de Teófilo Otoni pode, por exemplo, ou de Nanuque, como alguém falou que o gasto hospitalar estava falando de Nanuque, o Conselho de Nanuque pode pegar essa minuta, receber essa minuta do Conselho Estadual de Saúde, e então fazer, a partir dela, o seu próprio regimento, que vai reger o funcionamento do Conselho, inclusive com relação às câmaras técnicas que forem criadas. O regimento interno, sendo do Conselho, e Belo Horizonte, quando o Ederson ainda era o presidente, depois do Conselho Estadual, demorou mais o Conselho Estadual. O que é um ambiente político favorável? Não foi fácil fazer isso no Conselho Estadual de Saúde, foi mais fácil fazer no Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Eu quero fazer esse registro porque é uma coisa delicada de se falar, mas que precisa ser dita. O ambiente do Conselho. A gente precisa de ter essa consciência de quanto que, muitas vezes, ele está mais favorável ou não para o controle social. Quanto, muitas vezes, isso que a Lourdes fala, de quem pode ser o representante do usuário, muitas vezes, se vincula muito a propostas. E o debate, ele não tem. E talvez a política de saúde no Brasil seja a política mais fácil de se discutir com relação a partidos, opiniões políticas e ideologias. Porque o SUS ele é muito potente, ele fala por si, ele consegue superar as divergências políticas, muitas vezes, que tentam atravessá-lo. Até porque ninguém vai defender nada que seja contra a saúde, mesmo que, no fundo, como eu já ouvi muitas vezes, eu quero um país onde todo mundo possa pagar o seu plano de saúde, nem dependa da política pública de saúde. Como se o SUS fosse meramente um sistema que oferecesse assistência e não fosse um espaço de discussão política, de cidadania, de segurança, de soberania, como nós sabemos que ele é. Não precisa de uma pandemia para mostrar isso, mas, às vezes, tem gente que precisa de uma pandemia para poder reconhecer que o SUS é muito mais do que assistência à saúde.
Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer isso, antes de falar sobre a matéria orçamentária propriamente, o quanto que é importante o Conselho pensar nisso, chamar para si a responsabilidade de se regulamentar, ter essa coragem. Quem não tem coragem não está no SUS. Quem não tem coragem não é conselheiro. Tem outras coisas para fazer na vida. Tem outras coisas mais fáceis do que estar no ativismo, na defesa do Sistema Único de Saúde. Então, é preciso que o Conselho tenha, vou repetir, o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que é, eu falo isso como uma forasteira, o Conselho de Belo Horizonte é referência para o Brasil inteiro. E o Conselho Estadual de Saúde teve muita dificuldade. Foram anos o Ministério Público falando duas coisas. Tenha coragem de se regulamentar. Isso exige uma maturidade, mas não tenha certeza que vai acertar. Vai errar, mas só erra quem faz. Faça um regimento, prevendo as comissões. Se quiser a ajuda do Ministério Público, eu estou à disposição. E vão mudar o regimento depois, porque vão aprimorando e vão entendendo que precisam, né, acomodar uma coisa aqui ou acolá. Quando Belo Horizonte fez a sua modificação, a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte tinha 2 vagas no Conselho Municipal de Saúde. E a primeira a gritar que não aceitaria a regulamentação própria foi a Câmara Municipal. E nós dissemos, com todas as letras, nós vamos discutir isso no Judiciário. Nós não vamos recuar diante da autonomia do Conselho de Saúde. Todos, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais de todos os municípios que estão aqui têm um regimento interno, que não é uma lei e nem é um decreto. Por que o Conselho de Saúde tem que ter um regimento por decreto ou por lei? Não precisa de ter, e já disse isso, a primeira coisa. A segunda coisa podem procurar na lei orçamentária do ano passado e do ano retrasado. Tem dinheiro para o Conselho. Tem dinheiro previsto para o Conselho. Quando eu fiz a provocação, eu sou promotora em Minas Gerais há 30 anos, completei em março desse ano, e estou na Promotoria da Saúde da Capital há 23. Há pelo menos 15, eu digo aos conselhos de saúde aqui, o estadual e o municipal, o seguinte: exerçam a autonomia do orçamento do Conselho. Exige muita responsabilidade, você vai gastar dinheiro público. Eu sonho em ver esse dia de aposentar, de o Conselho falar, eu vou gastar o dinheiro. Eu vou sair do pires na mão. Eu vou sair da subserviência ao gestor, que eu vou fazer a conferência, a dia. Belo Horizonte esse ano estendeu até não poder mais a realização da conferência. A Hilda sofreu terrivelmente, fizemos reunião sobre isso. E eu disse, como a Lúcia falou, estou sempre no segundo plano do Conselho, porque o Conselho precisa realizar e assumir o seu poder. Uma vez não conseguindo, ele tem que buscar outros órgãos de controle, não só o Ministério Público, também os tribunais de contas, também o Legislativo, e ele precisa entender que ele vai articular com todos para ver qual que vai funcionar. Porque assim é a democracia, assim é a força da articulação política. Então, o Conselho chegou na briga e falou: olha, se não resolver até sexta-feira, nós temos que alçar o Ministério Público. E está tudo certo, e estaríamos, evidentemente, à disposição. Mas, olha só, na capital do Estado, nós ainda temos essa dificuldade de ver quanto a conferência vira uma disputa de poder. Isso é disputa de poder com o Conselho. O recado fica dado. O que o Bruno Pedrava falou aqui, quem financia, define. Então, se eu financio, se eu sou o dono do fundo de saúde, eu vou dizer que tamanho vai ter a conferência. Eu já vi numa conferência estadual de saúde, Geraldo Helena estava presente, que não teve dinheiro para o lanche. E eu me lembro do secretário sentado ao meu lado há mais tempo. E entregaram um lanche para mim assim, e não tinha lanche, não tinha como sempre, aquele inferno, né? Não tem estadia, não tem o lanche. E eu me lembro que alguém colocou o lanche na minha frente, eu peguei o lanche e falei assim: eu queria deixar o lanche do Ministério Público para o conselheiro que não recebeu o lanche. Constrangimentos necessários, infelizmente, para a gente entender que é muito pouco. Não é isso que onera. A disputa de poder. A disputa não é pelo dinheiro do orçamento. Então, fiquem atentos a isso. Quando falar que não tem dinheiro, não tem sede, não tem Wi-Fi, não tem um computador, não tem, então olhem, tenham a curiosidade. Outra coisa, a peça orçamentária, a lei orçamentária, ela é enorme, vai só na saúde. É igual o orçamento da gente, aquele monte de conta, vai só com o que você paga, que fica mais fácil a vida. Vai só na saúde.
e vai ver que o Conselho de Saúde tinha recurso, previsto no orçamento em todos os anos anteriores. E se não tinha, deveria ter. Aí a irregularidade é pior ainda. Normalmente se coloca e não se cumpre. Ou quem ordena o dinheiro da saúde continua sendo secretário. Tudo bem. Eu não quero assumir esse ônus, eu não entendo de contabilidade pública, eu tenho medo, eu entendo. Mas é preciso também entender que, apesar do recurso do Conselho ser ordenado, ou seja, quem paga a conta ser o secretário, eu vou deliberar sobre ele. Orçamento público se pensa em duodécimos, 12 meses no ano, 12 vezes. Então, nós temos que pensar assim, bom, tem quanto para o Conselho? Ah, tem 240 mil. Então, nós temos 20 mil todo mês. Vamos gastar como? O Conselho delibera. O Conselho delibera. Como que nós vamos gastar esse dinheiro? Vamos fazer isso, vamos fazer a viagem, vamos fazer uma capacitação, vamos visitar a escola, vamos visitar, né, vamos participar de um determinado curso. O Conselho precisa se apropriar disso. Ele precisa. E vai só, pergunta. Ah, eu não tenho a lei orçamentária. Peça à Câmara de Vereadores. Peça à Câmara de Vereadores. Eu quero receber a lei orçamentária exatamente no ponto do Fundo Municipal, do Fundo Municipal de Saúde, onde está a despesa, onde está previsto. Porque a lei de orçamento é uma previsão de quanto que o município vai ter de dinheiro e quanto que ele vai gastar. Por isso que ela é uma lei que tem uma certa mobilidade, porque ninguém tem certeza de quanto que vai arrecadar de verdade no município, ou no Estado, ou no governo federal. Mas há uma previsão. Assim como no SUS. Quantas consultas no ano passado? A série histórica, que vai dizer quanto eu vou fazer uma previsão para o próximo ano. Isso é planejamento. Então, assim, estou chamando a atenção, porque, como eu falei antes, a alma do conselheiro, essa coisa da coragem, de você se dedicar, de você decidir ser um conselheiro, e não só ser um conselheiro, fora do mandato, continuar atuando na saúde, que eu digo sempre que o lugar mais confortável do ativismo de qualquer política pública é você ter voz e não ter que votar. Porque quando você tem a voz, você pode falar, às vezes, com mais liberdade do que quando você é conselheiro. Quando conselheiro, às vezes, você tem que calibrar um pouco mais, porque você sabe que você tem articulações a fazer e pode ser mais responsabilizado. Então, não deixe no interstício do mandato de atuar no conselho. Até porque você acumula. Eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que há 23 anos atrás, quando cheguei na saúde. E eu estou na saúde porque eu quero estar na saúde. Assim como vocês querem estar no conselho. Então, é um acúmulo de conhecimento. E na saúde tem uma coisa maravilhosa, interessante, que é ainda o conhecimento oral. Nós aprendemos muito ouvindo. Muito. O que a Lourdes falou do interior, do quanto que aprendeu, a Hilda também falou do quanto a gente aprende ouvindo outros conselheiros, ouvindo os trabalhadores das regionais de saúde, muito esquecidos e negligenciados, porque são uma fonte de poder muito grande nas regiões. Diferentemente de todos os planos diretores do Estado, as regionais de saúde detêm muito conhecimento e a história da saúde pública. E sabem exatamente para que lado o município foi, está indo ou tem que ir, ou deveria ter ido. Dito isso, com desrespeito ao orçamento propriamente, a lei orgânica do município, que é a Constituição do município, ela vai dizer esses prazos para mandar. Olha só que interessante que a Lourdes mandou, nós temos o plano plurianual, 4 anos, plano dos municípios, plano plurianual este ano. Porque no primeiro ano do governo municipal, estadual, federal, ele apresenta o plano plurianual, ou seja, o que ele vai fazer nos próximos 4 anos, nos 3 que lhe faltam, porque é para o ano que vem, e mais o primeiro ano do seu sucessor. Então, vocês já têm um plano plurianual, que é aquele plano mais romântico do que realista, mas tudo bem, né? Aceitamos também. Um plano, então, que diz onde esse governo quer chegar, as metas que ele quer alcançar. Muitas vezes repetido, muitas vezes sem muito cuidado com a realidade local, ou que ela já mudou, mas, enfim, temos esse instrumento que dura 4 anos. O plano plurianual, ele fala de tudo, inclusive da saúde. Tem lá um pequeno capítulo da saúde, peguem só ele. É igual em campanha, eu sempre pego o plano de governo do candidato da saúde. Geralmente tem uma página, acreditem, meia página. O plano de governo de candidatos a governos estaduais nesse país. O plano plurianual também ele é pequenininho. Peguem só o plano plurianual. Ah, obrigada. Achei que era o tempo acabado. Falei, ah, meu Deus, que tristeza. Plano plurianual, 4 anos. Já tem um projeto tramitando na Câmara de Vereadores dos seus municípios. Peçam. Aí vem aquele calhamaço. Esquece isso. Vai pegar só a saúde. O resto
entrega para Deus, para as outras políticas públicas. Primeira coisa. Segunda coisa, a lei de... Então, nós temos um plano plurianual, um plano municipal, que também tem 4 anos. A partir do plano municipal, também é romântico. Todo mundo quer melhorar a atenção primária, aumentar a cobertura da equipe de saúde da família. Tá. Aí tem a programação anual, que tem que ser recebida e avaliada pelo Conselho antes da lei orçamentária. Olha que coisa inteligentíssima. Porque se eu recebo a programação anual e falo do orçamento do ano que vem, então eu estou falando assim, olha, eu preciso focar, melhorar nisso daqui. O Conselho, assim como o Ministério, como é um órgão de controle, como nós, promotores, somos órgãos de controle, e muitas outras ouvidorias e tudo mais, a gente se perde num varejo do dia a dia que é terrível. O que a Ailda falou, a gente recebe um monte de documento. Quem manda um monte de documento para a gente não quer que a gente leia. Já aprendi isso. Eu peço o resultado de uma licitação, mando o processo de licitação deste tamanho para eu não ler. Isso é uma coisa impressionante ainda, acho que do tempo do Brasil Colônia. E que a gente precisa de entender que não, eu quero o documento que é necessário para eu entender. Então, olha só que interessante. A programação anual é aquilo que a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer naquele ano, é a programação dela para aquele ano. Não existe nenhum tipo de avaliação se eu não conheço a minha rede. Eu não consigo fazer planejamento nenhum se eu não tenho diagnóstico. A Ailda falou aqui são 154 comissões locais de saúde. 154 postos de saúde em Belo Horizonte. Quem não conhece a sua rede, no papel ou indo pessoalmente em alguns lugares para visitar, não consegue entender o que está acontecendo. Você não consegue visualizar. Você visualiza o grosseiro, está indo tudo para o hospital, como o Nanu que falou. Está indo 60% para a atenção hospitalar. Se vocês quiserem conhecer o resultado da atenção primária à saúde, vão nas urgências, nas UPAs. Em Belo Horizonte, eu fiz uma avaliação com o Hospital Resoleta Tolentino Neves, perguntei assim, de onde vêm as pessoas que são atendidas aqui na ficha verde? Fala de quais regiões? O SUS tem essa condição, com tanto que se investe em tecnologia nos hospitais, com recurso do Estado, recurso federal, impressionante, muitas vezes mais que na assistência, mas é importante para fazer planejamento. Perguntem nas UPAs, na saúde mental, onde essas pessoas estão vindo com a ficha verde ou até mesmo com a ficha amarela. O SUS precisa parar de ser medido pelo número de transplantes, pelo número de amputações que faz. O SUS precisa ser medido pela quantidade de diabéticos e hipertensos que não amputaram, que não estão fazendo hemodiálise, que não infartaram, que não estão com sequelas de AVC. Então, eu quero dizer que nós, quando falo do calhamaço desse tamanho, é que nós, do órgão de controle, nós não fazemos planejamento da nossa atuação. Por isso que na conferência saem quantas deliberações, quantas resoluções, quantas recomendações, encaminhamentos. Eu falo assim, se saíssem 5, eu acreditaria na conferência. Mas sai 500. Quem tem 500, não tem nada. Se perde. No dia que a conferência fala assim, são 5, o secretário treme. Treme nas bases, porque ele vai entender que o controle vai focar ali. Não tenham medo de focar, de planejar. Nós vamos fazer só saúde bucal. Mas mas nós vamos fazer de um jeito que vai ser um aprendizado. Nós vamos entender toda a linha de cuidado. Eu não vou entender um ponto da assistência, eu vou entender a linha de cuidado, de onde começa a prevenção, tudo. Eu vou entender só a saúde da mulher, eu vou entender a questão do acesso ao parto, eu vou entender algo que eu faça por inteiro, como o SUS está pensado, como linha de cuidado. Se é no meu território e se o meu município pactua com o outro, qual é o acesso que está garantido. Se o meu município está enfiado nos consórcios, como que isso está funcionando? Se tem uma linha de cuidado garantida com referência contra referência. Então, eu quero dizer que, além do regimento, além da autonomia no que diz respeito a como gasta o dinheiro do Conselho para que ele possa se realizar. Estava aqui presente, eu não sei se ele está ainda, uma pessoa que é do Conselho da Maternidade Odete Valadares, que é uma unidade FEMIG. É um grande economista que se dedica ao controle social. Ex-professor da FMG e tal.
Quando você não tem pessoas que têm algum conhecimento contábil, porque o SUS não foi pensado para que o conselho fosse um conselho de técnicos. Se fosse isso, não seríamos nós, seriam outras pessoas, seria outra forma de acesso. Então, não é que a gente tem que ser muito técnico, mas a gente também não pode ser desinformado. Então, muitas vezes, se juntar com pessoas, chamar pessoas que possam contribuir, convidar entidades que possam contribuir, instituições que possam contribuir. Outra coisa, outros conselhos que podem se juntar com o Conselho de Saúde e possam pensar o orçamento de uma maneira conjunta. O Conselho da Assistência Social, ou o Conselho da Educação, chamar o Conselho. É claro que o Conselho de Saúde é sempre muito mais vanguardista, é muito mais estruturado, e parece que tem uma paixão, né, que faz o Conselho realmente dar nó em pingo d'água. Mas assim, eu acho que é importante, muitas vezes, quando dois conselhos se juntam, talvez a força política dele mude. Agora, o que eu acho fundamental, realmente, é entender. Saiam daqui com esse dever de casa. Existe um plano plurianual indo, existe uma programação anual de saúde que já deveria ter sido mandada, se não foi, cobrem. Ela tem que ser mandada antes da lei de diretriz. Então, a lei de diretriz, as constituições dos municípios, chamadas leis orgânicas, elas podem variar isso, mas, normalmente, em abril, manda a lei de diretrizes orçamentárias, que também é romântica. A lei orçamentária anual, essa fala do dinheiro. Se vocês tiverem que gastar tempo, lei de diretriz orçamentária, peguem o RAG. Não analisem o para frente, é como o nosso orçamento. Eu não posso planejar como é que vai ser o meu futuro sem eu pensar quanto eu gastei de luz, água, supermercado no ano passado. Eu preciso de entender o que estava no RAG, o que foi prestar de contas no relatório de gestão, onde que foi prometido e não foi cumprido, e onde a minha percepção como conselheiro, só ele tem do que precisa melhorar na minha comunidade, no meu território. Não se faz controle social na reunião do conselho. Na reunião do conselho você faz o jogo. O resultado do jogo já foi planejado antes. Como em outros lugares da política brasileira, que a gente sabe muito bem. Não se faz controle social em 1 hora por semana, 1 hora por mês, ou 1 hora por quinzena. Não se faz. Tenham a coragem de fazer reuniões sem água, sem café, sem banheiro. Reuniões que não anerem, se não tem um lugar para fazer, se reúnem em outros lugares. Façam essas reuniões, se debrucem, dividam as tarefas, igual a gente fazia em outras coisas na vida e faz outras coisas na vida. Dividam as tarefas, não dá tempo de todo mundo aprender tudo ao mesmo tempo. Então, é importante entender o que a programação está prometendo este ano, o que o relatório de gestão falou no ano passado, comparar um ano com o outro. Vocês vão se surpreender. Dá um pouco de trabalho? Dá. Mas é fundamental. E dividam, cansa. Tem coisa que eu não entendo, é uma ditadura de saber, né? Eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Alguém precisa vir, regionais de saúde podem vir. Trabalhadores que estão no conselho podem vir. Tem que participar, tem que traduzir um pouco como essa coisa. Outra coisa, vocês vão ver que o orçamento não conversa com a programação. A assistência fala uma coisa, a Secretaria Estadual de Saúde fala uma coisa, a Secretaria de Finanças, de Fazenda, tem outra linguagem. Preciso exigir que eles façam a mesma linguagem. Isso é o trabalho do conselho. No Estado a gente vê isso. Você pega o que a Secretaria de Saúde planeja e você pega a lei orçamentária, tem diferença. Um programa, muitas vezes, não aparece no outro. Então, a gente precisa se debruçar. Outra coisa, não é fácil, mas se a gente não começar, também não vai terminar nunca. E a gente tem que começar, e cada um que começar vai passando bastão, e vai ficando, a título de contribuição, a título de ativismo, e volta no outro mandato. Então, essa atuação no orçamento, ela é fundamental. O orçamento é a maior expressão das escolhas políticas que uma comunidade tem. Belo Horizonte deu a esse país o orçamento participativo. A discussão do orçamento das câmaras de vereadores precisam da presença dos conselhos. Então, eu não vou falar na linguagem do orçamento, mas eu vou dizer que precisa melhorar algumas questões da saúde na minha cidade. E muitas vezes não é só, já disse isso várias vezes, também peço desculpas, a Luz já me ouviu falando isso, eu não vou pensar na saúde só como assistência que é prestada num equipamento de saúde. Eu preciso pensar na saúde com a Constituição, é o bem-estar. Então, às vezes, a melhor coisa que eu vou fazer pela saúde do meu município é limpar o rio que está lá, o córrego, o saneamento básico.
que pode ser deliberado pelo Conselho. Foi dado ao Conselho essa prerrogativa. O dinheiro da saúde não pode ser gasto no saneamento básico, só se o Conselho autorizar. Olha só, é proibido pela lei gastar o dinheiro do orçamento. Se o Estado gastou 4 bilhões no ano com saneamento básico, o dinheiro da saúde. Falou, né, que gastou. Se o Conselho deliberar em algumas comunidades que são mais distantes, povos tradicionais, quilombos, etc., o Conselho pode deliberar, se for importante. Então, olha o poder que o Conselho tem, que ninguém fala. Porque não vão dizer para nós que nós temos poder. Nunca. Nunca. Quem vai realizar, quem vai mostrar, é o próprio Conselho. Outra coisa, por mais que se discuta saúde, assistência, equipamentos, a qualidade do gasto, na hora que você discute dinheiro, a conversa é outra. A conversa é outra. Por quê? Porque Aristóteles falou isso lá, há 2.300 anos atrás. O orçamento é a expressão crucial da política. Então, não adianta falar, não adianta dizer, não adianta prometer, se não tiver escrito na lei orçamentária. Então, tenham coragem, contem com que as dificuldades, elas só nos desafiam, mas não podem nos paralisar. É chato, muita coisa na vida é chata. Muita coisa. Mas isso não pode, de maneira nenhuma, impedir que o controle social chegue nessa parte mais sensível, delicada, do controle, efetivamente, que é o controle orçamentário. Nós temos uma lei no Brasil, para finalizar, uma lei muito antiga, que nos remete a 1964. É a lei dos orçamentos, a lei 4.320. Ela fala que o fundo é um fundo especial. Ela diz que o fundo especial tem que ser ordenado pelo secretário. O fundo especial não pode ser ordenado por qualquer pessoa. O dono do fundo é o secretário de saúde. É uma conta pública. Qualquer conselheiro pode pedir o extrato da conta do Fundo Municipal de Saúde. Sabiam disso? Podem pedir, já pedi muito. É uma conta pública, ela não tem sigilo nenhum. O gerente do banco tem que mandar o extrato da conta do Fundo Municipal de Saúde. É uma conta bancária pública. O Conselho tem essa prerrogativa, como órgão de controle, de ter acesso a ela. A caneta. A caneta. A caneta dos órgãos de controle. E não há nenhum interesse, não é ali que está o problema. O problema não está na execução do fundo. O problema está no planejamento dele. O problema está no cumprimento dele. E a Lei 4.320, falando isso para finalizar, ela diz que nós só seremos eficientes quando fizermos controle prévio, concomitante e posterior. A gente só faz controle posterior e muito mal. Só o que gastou. Só o que gastou. Só o que não foi gasto. Só o que não foi investido. Como se na saúde a gente tivesse segundo tempo. Muitas vezes não temos. O direito à saúde, na sua peculiaridade mais valorosa, muitas vezes, é na urgência. Ou aquilo acontece, ou então não tem segundo tempo. Não tem, como é que falava na época da escola? Supletivo. Uma vez eu fui visitar o João 23, domingo à noite. Fui visitar o João 23 e jogo Cruzeiro e Atlético, vamos lá ver o que está acontecendo no João 23, muitos anos atrás. E quando eu estava lá, subi, né, fui descendo de escada, andar por andar, né, e foi muito interessante, nunca me esqueci, com tantos anos da saúde, e eu me lembro que o médico que estava de plantão e estava me acompanhando, eu cheguei num andar onde tinham pessoas muito sequeladas, e eu falei para ele assim, o que é isso? Né, que loucura! Ele falou assim para mim, é muito impressionante, né, porque não tem segundo tempo, né, essas pessoas não foram atendidas a tempo, não existia SAMU, né? Não existia nada disso, essas pessoas não foram atendidas a tempo. Eu falo assim, pois é, e que situação, né? Porque as pessoas estão vivas, né? E ninguém nem vê, né? O que está acontecendo aqui dentro. Ele falou assim, mas você não imagina quantas pessoas que não estão assim, mas que morreram aos poucos no sofrimento da espera, na angústia absurda de saber se será ou não atendido. Quantas pessoas morreram por dentro, morre a política, morre o sentimento da cidadania. Então, não falo da urgência só no salvar a vida, dividir a morte, a vida biológica, mas de você não desacreditar que existe uma forma de se fazer a vida ser melhor,
garantindo, mesmo com orçamento menor do que poderia ser, mesmo com investimento ainda discutíveis, mas você ter a coragem de garantir que a pessoa se sinta mais cidadã quando experimenta o seu direito à saúde. Então, não tenham medo da matemática, não tenham medo daqueles números enormes, a gente vai se acostumando, a gente finge que acostuma também, a gente se empodera de todas as formas possíveis e elas não nos são dadas com facilidade. Tá bom? Obrigada. Muito bem, muito obrigado, doutora Joseli. Como sempre, né, brilhantando aí com as suas palavras, e se sintam-se empoderados e empoderadas com as falas da nossa presidenta Lu Machado, que vai subir aqui agora, por favor, para o nosso debate, né? Se quiserem, vamos para o meio agora, né? Agora vamos ao meio. Agora vamos ao meio. Agora é olho no olho, hein? Deixa eu puxar a senhora. Ah, tá, pode. Onde que você quiser. Aqui tá bom? Bom, quem tiver olhando no YouTube também, tiver pergunta no YouTube, né? Passar para nós. Gente, vamos fazer o seguinte, nosso almoço é meio-dia, tá? Então nós vamos abrir 10 inscrições de 2 a 3 minutos para pergunta. Tá bom? Isso. Aí você vai fazer uma fila de 5. Pode falar, Geraldo. Uma fila de 5 aqui, ó. E aí é o seguinte. Quando você for perguntar, você vai falar o seu nome. Antes de você perguntar, seu nome e a cidade que você mora. Tá? Sou João e moro em tal lugar. Oi. Pronto. Prioridade absoluta. Quem pode cronometrar o tempo para mim, por favor, hein? Conselheiros da CETOF, por favor. Alô? Pode, Conselheiro, cronometrar para mim? Se der tempo, a gente chama mais. Cronometrar o tempo? Erli, De 2 a 3 minutos. então nós vamos ter... Tem alguém que tem dificuldade de mobilização aí em cima que queira falar? Não tem. Então vai ser os 5 que chegaram aqui primeiro. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E 5 do lado de lá. Vem um daqui e um de lá. Aqui só tem 3. Então nós vamos fazer o seguinte, Geraldo. A doutora Joseli sugeriu que de 5 em 5 para não perder. Para não Então, perder? um daqui, E um de lá. Isso. Um daqui e um de lá. de lá. Beleza, gente? Ok. Podemos começar? Podemos começar. Você tem que falar o seu nome, a cidade e se você é conselheiro. E quem quiser também, gente, pode escrever pergunta, tá? Se tiver dificuldade, pode escrever pergunta que eu vou encaminhar para elas responderem também, tá? Se você tem dificuldade de Vou começar falar, aqui, hein? pode escrever. Vamos lá? Bom dia a todos, meu nome é Jussiel Gonçalves. Hoje estou atuando como vice-presidente do Conselho Municipal da cidade de Manhumirim. A pergunta que eu tenho para fazer aqui é para o Erli e para, esqueci seu nome. Os expositores. E a Joseli. Só estou coordenando. Então, a primeira pergunta, a senhora comentou aí, falou sobre o saneamento básico, que o Conselho Municipal ele pode deliberar a respeito? Só o Conselho da Saúde. Não, ela vai responder daqui a pouco. Pode fazer a pergunta. Tudo bem. Calma, doutora Joseli, daqui a pouco. Viu? Anota aí, anota para nós, viu? Você vai fazer a pergunta, não fazer debate com ela agora. Você vai só perguntar. E a diferença dessa comissão de finanças para a comissão de orçamento? Se tem uma diferença entre ambas. Tá bom? São 3. Tem 2 minutos, né? Tá aqui, já fiz. Do fundo já fiz também. E esse extrato desse fundo, existe uma comissão para solicitar ou qualquer conselheiro pode solicitar ela, normal?
Obrigado. Anotaram aí, né? Quem é o próximo? Vamos lá. Erli aqui. Aqui, Erli. Nada de cá. Vamos revisar. Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Leonete, trabalhadora da saúde, Vespasiano e conselheira municipal de saúde. Eu não sei se é bem uma pergunta, mas dizer do prazer de ouvir doutora Joseli, do prazer de ter essa mulher que faz a defesa do SUS, né? E como que ela tem sido atacada por fazer essa defesa. E a pergunta, doutora Joseli, é a seguinte, estou aqui para aprender. Prestação de contas no conselho, sem papel, sem documento para o conselheiro avaliar, isso quando acontece, e quando o gestor fala que está gastando, investindo 30%, e que a legislação fala que é só 15%, que é só 12%, mas aí ele não deixa claro para o conselheiro os repasses federais. Ele coloca ali no... Estou gastando, mas parte do recurso que ele coloca como gasto ou investimento é o que vem do governo federal e do governo estadual. A gente precisa estar atento a isso, eu gostaria que você me explicasse. Outra coisa, né, que a gente falou aqui hoje de manhã, a gestão da força de trabalho não entrou na pauta, né? E eu entendo, enquanto trabalhadora da saúde e conselheira de saúde, a importância de se investir e valorizar financeiramente os trabalhadores da saúde. Durante a pandemia, ficou claro para todo mundo como que a gente faz para salvar a vida no SUS com o mínimo, faltando tudo. Muito obrigado. Valeu. E falar de novo, doutora Joseli. Tinha que ter umas 50 suas. Erli, calma, eu estou elogiando a pessoa. Tá bom. É porque os outros querem falar também. Vamos lá. Democratizar o tempo, viu, pessoal? Tá? Meu nome é Bruno, eu sou da cidade de Brumadinho e não é um pedido, mas é um pedido, na verdade, né, de ajuda para o Conselho Municipal de Brumadinho, porque está já há muitos anos o estatuto, o regimento interno, todo defasado, e eu quero ajuda da senhora para que venha nos ajudar lá, porque nós estamos passando uma dificuldade muito grande lá, concernente o regimento interno, sobre todas as questões do Conselho, nós estamos passando uma grande dificuldade e eu preciso da ajuda de vocês. Obrigado. Ei, gente, bom dia a todas, bom dia a todos, sou Ederson, quero cumprimentar a doutora Joseli, uma grande defensora do SUS e do controle social, a Lu Machado, né, também nossa presidenta, pelo grande papel que vem desempenhando aí no controle social, na defesa e do fortalecimento do controle social em Minas Gerais. Primeiro, eu acho que é bom agora estar do lado de cá, e quando professor, né, e uma das disciplinas que eu leciono é o orçamento na saúde pública. É um dos conteúdos da disciplina. E no planejamento, eu acho que é muito importante. O conselheiro de saúde ele não pede favor à Secretaria de Saúde. É um direito do Conselho Municipal ter o seu orçamento garantido. Quando se aprova o orçamento da saúde, aprova também o orçamento também do controle social. E cabe aos conselhos municipais fazer seu planejamento. Qual recurso será necessário para a gestão do Conselho Municipal e para o fortalecimento do Conselho Municipal. Então, isso é importantíssimo vocês garantir esse planejamento para garantir também a aprovação do orçamento do Conselho Municipal, para garantir estrutura e funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde. Vocês não estão pedindo favor. E também, nesse orçamento, garantir também o orçamento para as atividades e para as conferências de saúde, porque é fundamental. E, doutora Joseli, inclusive uma cidade e um município, eles me ligaram do judiciário, perguntando. Eu acho que também um desdobramento também desse seminário, Erli, e também fazer a provocação ao Ministério Público, eu acho que poderia fazer uma cartilha orientando também aos promotores de saúde de todos os municípios sobre o financiamento e deliberação
do controle social. Porque eu me lembro quando eu era do judiciário, né, integrava o comitê do comitê executivo, né, da saúde. Oi? Exatamente, orientando aos promotores, porque tem divergência de entendimento dos promotores. E você Conclui, é uma referência Edson, que poderia nos ajudar na construção dessa cartilha, entendendo o poder deliberativo dos conselhos municipais de saúde. Então, não é a favor, é direito dos conselhos e precisa ser fortalecido. Uma cartilha será fundamental. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Mais um? Bom dia a todos, a todas. Bom dia, a doutora Joseli, a Lourdes Machado. Meu nome é Silvio Martins, sou de Jacinto, lá um pouquinho pertinho de Porto Seguro, viu, gente? Lá do outro lado. 860 quilômetros, nós estamos chegando aqui. Eu quero dizer para a senhora, doutora, um dia eu estava em uma reunião e uma pessoa falou, a gente chega no município, tem um prefeitinho com a barriguinha desse tamanhozinho, eu sou prefeito, eu mando, eu desmando. Correto. Aí teve um prefeito na nossa cidade que desmanchou um conselho de saúde que foi feito dentro da lei, né, com a conferência e tal, e colocou um dele, exclusivo dele. Isso deu um problema sério, porque o conselheiro também era um pouco ativo, o presidente, ele foi na justiça, denunciou e tal, e ficou 2 conselhos. Aí eu não sei se chegou até o estado essa situação, mas teve essa situação em Jacinto. Né? Um eleito legítimo e o outro indicado pelo prefeito. Né? Então, a minha pergunta é essa. Por que... Não, agora é normal. Agora eu vou. Daqui a pouco você fala. Isso foi uma época atrás, entendeu? Lá um período atrás. Eu tenho 6 anos que eu trabalho, participo do conselho. Não sou muito assim, não, mas estou. Sim. Aí que eu quero dizer para a senhora. Outra coisa que eu queria colocar, a questão, vou ter falado aqui, a resolução estadual, ou municipal, as melhores que foram estudadas aqui entre os conselheiros, que se disponha também para nos ajudar a desenvolver um conselho mais ativo, participativo, e até que o nosso conselho é participativo, mas que tenha uma infraestrutura, entendeu? Adequada, um transporte para a gente fazer uma visita. O nosso município são 1.370 km². Então, conclui, companheiro, de uma por ponta favor. da outra, ele dá 70, 80 quilômetros, então a gente tem que fazer essa visita. Né? Para concluir, há a possibilidade de a gente conseguir uma estrutura que tem essa capacidade? Transporte, local para trabalhar, entendeu? Um local bem adequado no sistema. Só isso. Obrigado. Obrigado. Então nós vamos ouvir agora as 2 debatedoras e depois a gente volta com os demais que estão aí na fila aí, tá? Podem sentar próximo aí, que aí depois você, Geraldo, coordena aí para nós, para não ficar de pé. Pode seguir? Pode, doutor Joseli? Espera aí, moça. Ela vai responder às 5 aqui, depois volta o segundo prazo para vocês. O que a gente está vendo aqui é que tem muita citação, mas, na verdade, questionamento tem poucos. Então, a gente segue com as... Não? A gente está colocando essa coisa do regimento, gente, é uma situação que a gente vem vivendo, que é muito importante em momentos como esse. Só que esse ano a gente fez 2 conferências e muitos eventos. Então, essa parte interna, a gente está com muito atraso. Mas uma proposta do Conselho, da mesa diretora, a gente, salvo engano, não sei se a gente já levou isso para o plenário, é que a gente vai fazer um modelo de regimento, tá, para que a gente passe para todos os conselhos, né, pensando na população, né, até o número mesmo de pessoas conselheiras de acordo com a população, e a gente vai fazer isso junto, né, com assessoria aqui também do Ministério Público, a gente vai pedir ajuda, para que a gente...
Ajuda, porque é pedido... Pedido, não é isso não, como que a gente fala? Pedido aos universitários, é isso, né? Ajuda aos universitários. Isso. Porque o que a gente pretende é fazer um modelo, porque o que a gente percebe nessas andanças nossas, gente, aquela música Andança serve para a gente, é que existem muitas dificuldades no próprio regimento. Existe regimento igual esse, queria até saudar os 860 quilômetros aqui com a gente, né? Então, existem, assim, Silvio, né? Existem lugares que a gestão não entende, não concorda, e aí não tem que concordar, porque é lei, né? Mas de que existem atos que são do Conselho. Então, o regimento, a gente vai sair da nossa gestão, acredito, dessa mesa, né, com um modelo de regimento. Esse modelo de cartilha, né, que foi sugerido, eu acho que a gente pode também sentar com o Tribunal de Contas, com o CAU Saúde, o Ministério Público, a gente também pensar nessa cartilha, porque a gente tem que deixar, e é muito importante, eu já fui de Conselho Municipal, é muito importante a gente ter embasamento, a gente saber que o que a gente está fazendo está certo, né, e tem muitas dúvidas. Então, eu acho que em relação a essa questão da cartilha, né, orientando também os promotores, que foi pedido, a gente tem um podcast que eu fiz junto com o doutor Luciano, na época que ele era o coordenador do CAU Saúde, antes da doutora Giovana, e aí ele me fez uma pergunta, e foi muito interessante, porque na hora eu tive assim, a perspicácia de dizer, né, mas o que o senhor acha? Porque uma coisa é a gente, enquanto controle social, falar o papel do controle social. Outra coisa é a gente ouvir de um promotor, de uma promotora, o que nós podemos fazer. Então, quando ele me perguntou qual que é a estrutura, o que precisa da estrutura para um conselho funcionar. Aí eu falei, doutor Luciano, mas o que a promotoria acha disso? Então, nesse podcast, tem a resposta dele, dizendo exatamente isso que a gente defende. Né? Eu vou ver se a gente passa, se tiver um e-mail para vocês, também, porque é muito interessante, e é muito interessante quando a gente escuta uma promotora, né, dizendo aquilo que a gente vem falando, mas que, em muitos lugares, a gente nunca tem certeza se é aquilo mesmo. Então, já queria agradecer a sua presença de novo aqui, né? E são muitas dúvidas, e a gente recorre o tempo inteiro. E aí eu imagino vocês, que não é sempre que tem a promotora aqui para pedir, então vocês têm que aproveitar a presença dela aqui e perguntar tudo, viu? Eu queria dizer, Ederson, com relação à cartilha, que... Eu tenho aqui, obrigada. Antes de chegar na Promotoria da Saúde, antes de ser promotora da saúde, aqui na capital, eu nunca tinha sido promotora... antes de ser promotora da saúde aqui na capital, eu nunca tinha sido promotora da saúde em lugar nenhum. E eu me juntei com uma trabalhadora da regional de Barbacena, chamada Beth. E a Dilma, que era promotora de Barbacena, nós fizemos o Manual do Promotor da Saúde. O Ministério Público editou esse livro. Nem eu tenho exemplar. O Ministério Público imprimiu e nós distribuímos. O que eu tinha, 2 na minha sala pegaram, não sei nem quem pegou, e a gente fez o manual, os passos que o promotor deve dar. Serve demais para qualquer órgão de controle. É uma pena se o Ministério Público perdeu essa forma de editar e de fazer essa divulgação, porque realmente os promotores têm independência, tem que ter mesmo, mas ele tem que ter, a instituição precisa ter alguns compromissos republicanos. Então, eu acho que é importante essa cartilha, acho importantíssimo. Acho bom ser a muitas mãos, eu acho que tem que Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público, Defensoria, tem que entrar. Para poder até, assim, evidentemente, o controle social participar, né, do que espera também. O saneamento, o GCL perguntou, eu queria dizer que é uma exceção, a lei proíbe, a lei complementar 141, que regulamenta os gastos da saúde, como a natureza das despesas, ela proíbe o gasto, porque era muito comum, cesta básica, saneamento, você gasta com dinheiro do Fundo de Saúde. Então, proibiu, só que deu ao Conselho essa prerrogativa, em algumas situações especiais, ele autorizar o recurso da saúde fazer parte do saneamento básico. Acesso à conta do fundo, só pedir o Conselho. Do quilombo, por exemplo, às vezes uma comunidade rural muito longe, muito distante do centro da cidade, essas situações podem ser aprovadas. Quilombos, comunidades, povos tradicionais, e mesmo uma zona rural mais longínqua, pode-se aprovar o saneamento básico, o Conselho pode propor e fazer. Olha a importância do Conselho interferindo na lei orçamentária, porque se ele aprova, isso tem que ir para a lei orçamentária.
Nada. O acesso à conta do fundo, eu digo sempre que qualquer pessoa pode, mas é bom a gente sempre ter a liturgia do controle. Então, assim, você faz a provocação à mesa do controle social, à mesa diretora, para que ela faça essa requisição, faça esse movimento para obter um extrato da conta do Fundo Municipal de Saúde. E, inclusive, lá tem, quando você vai, estuda um pouquinho da matéria orçamentária, você vai ver pela fonte se é o recurso federal, estadual ou municipal. Tanto a prestação de contas, que é quadrimestral e deve ser feita na Câmara de Vereadores e também ao Conselho de Saúde, você pode, essa prestação de contas, ela tem que adotar esse critério, ela tem que destrinchar o que é recurso federal, o que é recurso estadual, o que é fundo municipal, o que é recurso do município. E é um mínimo constitucional. O Estado acha que é o máximo, né? Mas tudo bem, não é o máximo, é o mínimo. E o município que gasta 30%, 35% podem fiscalizar. Porque ele tem que gastar com a educação, ele tem que gastar com a saúde, ele tem muitas despesas obrigatórias. Então, se gastar 30%, 35% com a saúde, há que se pensar se lá na despesa da saúde não está entrando coisa que é proibida pela Lei Complementar 141. Me parece que são 11 incisos na Lei Complementar 141 de fala quais são as despesas permitidas ao Fundo de Saúde. Então, toma cuidado para lá não constar algo que não seja despesa admitida como despesa de saúde. A própria Poliana disse aqui no início, né, que o Estado colocava tudo lá dentro como despesa de saúde. O regimento interno de Brumadinho, eu estou à disposição, existe um promotor em Brumadinho, mas essa articulação passa via conselho. Nós temos Belo Horizonte, que tem uma larga experiência, que pode também, né, se associar a conselheiros e façam se juntem com Belo Horizonte, peguem o regimento de Belo Horizonte e façam para lá uma adaptação daquilo que vocês entenderem como conveniente. Belo Horizonte está querendo mudar o próprio. É bom formar uma comissão do regimento, debater o regimento internamente, e então depois ser votado, depois está bem azeitado e conversado dentro do Conselho. Não se esqueça que 50% faz o regimento. O Silvio falou sobre as condições. A questão do Conselho, olha só, para ter recurso federal, precisa ter conselho criado por lei. Então, qualquer problema relacionado ao funcionamento do Conselho pode ser reportado à Má Flávia, que estava aqui hoje mais cedo. Olha, o município não está respeitando o funcionamento do Conselho. A criação do Conselho é só criar por lei ou ele funcionar adequadamente? Vamos colocar as outras instâncias para poder falar, escuta, o repasse federal é condicionado à criação do fundo, ou seja, tem que ter uma lei própria, tem que ter uma conta própria, e tem que ter um conselho. Mas é um conselho fantoche? É um conselho de faz de conta? É um conselho morto à míngua? Desidratado? Então, é um conselho que não funciona? Isso tem que ser provocado, o Ministério da Saúde, a respeito disso. Porque a lei não é boba. Quando ela fala que tem que criar o conselho, é criar o conselho. Não é fazer no papel, é fazer de verdade. Provoca o Ministério da Saúde, provoca o Conselho Nacional de Saúde, provoca o Conselho Estadual de Saúde, provoca o Ministério Público. Sabe, é o mesmo ofício para todo mundo. Vamos acionar os órgãos de controle para que a gente possa, então, quem sabe, nessa conjugação de esforços, as coisas mudarem. Outra coisa, a gente não pode pregar para convertido. Aqui nós estamos pregando para convertido. A gente tem que transbordar. E quando você transborda, é coisa de mineiro, jogou a pedrinha lá no meio da lagoa. Vai chegar na borda a marola, não importa o tamanho da lagoa. A borda, vai chegar aquela marolinha, vem até. É isso que a gente precisa, transbordar. Obrigado, dona Zeli. Lá de lá, primeiro, né, Geraldo? Lá de lá. Bom dia a todos e a todas, né? Meu nome é Suzaris Rezende, eu sou do Conselho Municipal de Saúde de Vespasiano. Atualmente eu estou como presidente do Conselho. E a gente tem uma grande dificuldade hoje referente ao DigiSUS, né? Os nossos conselheiros, no último biênio também, e vamos também ter uma apresentação no dia 30, né? Da RAG, né? De 2025 ainda, né? Que estamos aí, né? Predominando, né? Esse ano. A gente teve um histórico muito complicado ano passado, tínhamos que ter olhado a paz a gente já apresentou, né? 2020, isso, do ano passado, isso. E aí o que acontece? Um dia surgiu-se até uma dúvida, né, dos conselheiros, porque quando nega, né, essa RAG, essa paz, vai ter que retornar tudo de novo? Então a gente estava fazendo o quê? Ressalvas, várias ressalvas de várias metas, né, que não foram cumpridas.
porque foi uma dúvida que todos os conselheiros tiveram. E aí tem a questão do orçamento, né, que vem do vigilância sanitária, epidemiológica, né, vem também da questão dos gastos e do que entrou do federal, estadual. Então, muitas vezes tem essas dúvidas do conselheiro. E como atualmente nós formamos uma comissão, e aí nós já estamos agora já treinando, né, com vocês, né, capacitando com conhecimento como a gente vai digerir essa comissão. A gente queria saber, por exemplo, eu sou, no caso, aquele que faz a avaliação do DigiSUS, né? Estou como presidente, também faço avaliação, junto com o técnico, né? E o secretário, né? Que faz também, né? Ele que assina. Como é que fica essa situação? Conclui, por favor. Oi? Como fica essa situação, no caso, né, do DigiSUS referente ao orçamento, né, a comissão de orçamento, porque a gente faz essa avaliação, é uma avaliação que vem, né, do Fundo Municipal de Saúde e eles nos passam todos esses valores, né? E aí, nós temos acesso ao sistema? Todos os conselheiros não, eu tenho. Então, antes da reunião, eu já posto, né, todo o resumo, para que os conselheiros possam estudar e, no dia, estar discutindo a reunião. Então, a gente queria saber mais... Conclui, por favor. Como é que fica essa situação, né, do DigiSUS referente ao orçamento de financiamento em saúde do SUS. Vespasiano. Agora é aqui. Lá de cá. Bom dia, né, a todos. O meu nome é Elaine, eu sou de Medina. Eu gostaria de dizer assim que é importante o seminário porque a gente tira algumas dúvidas, mas com certeza nós ainda vamos embora com muitas dúvidas, né? Nós tivemos uma reunião lá para fazer ver o novo membro, né, do conselho, e tivemos uma dúvida assim, simples, que nós não sabíamos quem pode votar para presidente, por exemplo, quem pode votar para presidente do conselho, né? Então, são dúvidas assim bobas que a gente teria que saber. Então, a gente, e como falaram da cartilha, o quanto que é importante essa cartilha, ou algum lugar que a gente possa estar pegando como referência, porque não é normal você ter dúvidas tão singular, né? Dúvidas que você deveria saber. E até, às vezes, até o presidente não sabe, né? Então, o seminário é importante, a gente aproveita, mas a gente ainda vai embora com muitas dúvidas. E como tirar essas dúvidas? E a minha dúvida, ela, na verdade, é a dúvida de todos nós lá. Eu vou ver se eu consigo passar a pergunta para vocês, como eu estou entendendo. Como é feito o orçamento do Conselho Municipal de Saúde? Qual que é a meta, de onde vem? Como, por exemplo, se existe um seminário, por exemplo, por que o secretário de Saúde que tem que autorizar? Por que não o presidente do Conselho? Boa. Se tem o dinheiro, por que é o secretário que tem que autorizar? O presidente do Conselho pode autorizar. Lá de lá. Bom dia a todos e a todas. Fala um pouquinho mais alto. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Isabel Cristina, mas todo mundo me chama de Tina. Sou presidente do Conselho Municipal de Teófilo Otoni. Eu tenho duas perguntas. Uma é a nível de nossa macro, que muitos deles sentem a dificuldade, Lourdes e a doutora aí, em relação a quando eles mudam de presidentes, eles não, o conselho fica sobre o domínio do secretário em acessar o DigiSUS, sabendo a gente que tem uma senha que o secretário tem, e a outra senha é que o conselho também tenha. Qualquer pessoa que seja autorizado lá dentro até essa senha. E muitos lá não têm. Muitos municípios de nossa região não têm esse acesso. Então, eu falo com eles, vocês têm que ter. Não é o secretário de saúde que tem que responder os dois lados.
E eu queria perguntar para a senhora uma dificuldade que a gente está tendo, e eu fiquei sabendo que vai ser prorrogado. A 171, que é a transposição dos recursos. Obrigado. Geraldo. Bom dia, meu nome é Iuris, eu sou de Ipatinga, faço parte da mesa diretora do Conselho. Bom, eu vou fazer algumas perguntas, nem todas referentes à questão financeira, né, mas algumas em relação aos gatilhos que você deu para a gente, né, Lu, sobre a questão da paridade. Tá. Nós estamos passando por um momento lá no município de revisão regimental, né, de rever a questão da participação do Conselho. Só contextualizando, nós estamos hoje num Conselho que é persona não grata pela gestão municipal, né? Não é um conselho que lê a cartilha do município, do gestor. Então, nós estamos vivendo um momento um pouco difícil. Então, a partir daí, nós temos algumas questões que estão colocadas na 453, que dentro de um município pequeno, o nosso não é tão pequeno, mas lá nós temos a ditadura política, a gente vive um problema. Nós temos, por exemplo, lá na 453, que são instituições que vão assumir as cadeiras para representatividade, né, dos usuários. Né? Então, nós temos algumas questões. Nós temos instituições no nosso conselho hoje que têm cadeira de titularidade e que recebem emenda impositiva do Conselho. Em função disso, recentemente, um conselheiro foi tirado do Conselho porque ele votou contra a administração. A instituição dele tirou e mandou outra pessoa. Então, estão todos sujeitos a isso, outras instituições passando por fiscalização severa e com menção da atuação do seu conselheiro dentro do Conselho. Então, é uma situação muito complicada para a gente hoje, né? Porque a maioria dos municípios não tem colegiados profissionais para ocupar a cadeira de conselho, eles não têm esse interesse. Então, é a situação que a gente está vivendo hoje. Eu quero que você me oriente. Como que a gente vai fazer para dobrar essa situação, para que a gente consiga vencer essa situação, sabe? Outra coisa que nós temos hoje, nosso regimento hoje tem uma alimentação de mandatos. Eli, só um pouquinho só. Tá. Eu tenho um monte de perguntas. Nós temos. Mas vai ter outras oportunidades. Tá, nós temos um tempo de limitação de mandatos. Você pode ter, no máximo, 2 mandatos dentro do Conselho. A 453 ela permite que você reconduza um percentual do Conselho. Né? Eu quero ver como é que a gente pode fazer isso. A outra questão registro de entidades no Conselho Municipal de Saúde. Eles exigem que, para receber emendas, a instituição tenha que ser registrada no Conselho. O Conselho não tem corpo técnico para fazer visita técnica, para poder definir uma certificação. Isso é legal? Isso é moral? Sabe, eu acho muito complicado botar o Conselho numa situação dessa. Né? Compromete o CPF de um presidente com situações graves, gravíssimas em muitas das situações. A última aqui é a questão da lei orçamentária. Tá? Ela tem que ser aprovada pelo Conselho? Ela tem que passar no Conselho? Boa questão, porque no nosso não passou. Já está aprovado e o Conselho nem conhece o orçamento que foi colocado lá. A outra questão é só mais uma. A gente não tem personalidade jurídica. Então, tudo que a gente for comprar ou contratar, a gente depende do gestor municipal, né? Porque o Conselho não tem personalidade jurídica. E a contratação de, por exemplo, consultorias, como ficaria? De que forma eu posso contratar uma consultoria que me interessa, sendo que eu vou passar pelo crivo do gestor municipal? É só obrigada, desculpa a demora. Tudo bem, obrigado. A última escrita? Bom dia a todos, né, e todas, os conselheiros. Meu nome é Odete, eu sou técnica em enfermagem e estou conselheira no município de Ribeirão das Neves pelo Sindsaúde. Sou trabalhadora. Doutora Joseli Lourdes Machado. Então, Ribeirão das Neves não está diferente dos outros conselhos pelas dificuldades, mas como eu já fui, como se diz, as perguntas que foram feitas, eu estou esclarecida, eu sei que elas vão dar resposta, então eu vou fazer uma pergunta sobre as instituições na fala da Lourdes, ela disse que a gente nós fizemos confusão. Eu queria que ela esclarecesse para mim sobre a PAI. Qual que é o papel da PAI
dentro do conselho se ela pode ter cadeira, se ela não pode ter cadeira. Por favor. Tá? É isso. Tá? E, assim, sobre o RAG, a Paz, o Conselho Estadual está conosco lá, porque nós tivemos problemão na Conferência de Saúde. E o Conselho foi lá nos ajudar. O Conselho está conosco. Então, nós estamos resolvendo, tá, gente? Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado você. Bom, a Consuelo conseguiu entender algumas letras ali, eu passei para ela. Ela vai fazer a leitura das perguntas inscritas lá. Gente, bom dia, né? Maria de Jesus, acho que é Fenilândia, né? Ela está perguntando se um funcionário público, independe de ser da saúde ou não, pode representar o usuário no Conselho Municipal de Saúde. Ela está pedindo esclarecimento. A outra pessoa não se identificou. Ô, plenário, por favor. Vamos manter o silêncio, por favor, gente? Ela pôs: como proceder quando os vereadores municipais realizam uma emenda, tirando a necessidade da assistência social, realizar a avaliação financeira por classe social para aqueles que necessitam de procedimentos e cirurgias de média e alta complexidade, e medicamentos que são realizados e fornecidos pelo recurso próprio do município. Como o Conselho pode proceder? Freio Lagonese. Né? A outra está relacionada... Oi? Dara. Essa aqui é mais complicada, essa aqui é mais... Esse aqui está pedindo para a doutora Joseli. Quando o curador de saúde do município não concorda com a proposta do Conselho, exemplo, a regulação do fluxo da UPA, solicitando que os hospitais credenciados para atender pelo SUS, eu não entendi essa palavra aqui, justificativa de que vai ingressar o serviço, e os hospitais internam na vaga do SUS pessoas que se consultam particular. O que o Conselho pode fazer quando o curador de saúde passa a sala de volta para o Conselho? A fala, né? Você já fala. O Conselho Municipal de Saúde de Jequitinhonha gostaria de verificar como o Conselho a respeito da dificuldade dos membros usuários para compor os 50% do Conselho Municipal. Muitas vezes faltam pessoas para compor o Conselho. Às vezes, temos representantes de comunidades rurais inseridos na saúde e podem ser inscritos em usuários. Por que municípios pequenos têm uma grande dificuldade devido à falta de interesse, por não ser remunerado? Falta muito ainda? Não, só mais uma. Só mais uma. Qual o percentual do Fundo Municipal de Saúde para o Conselho? Funcionamento, como tudo que é necessário, com tudo que é necessário. Então, estão perguntando qual o percentual do Fundo Municipal de Saúde para o Conselho. Funcionamento do Conselho. Obrigado. Aqui acabou, eu acredito. Obrigado, gente. Vamos seguir. Gente, vou tentar responder de uma forma bem objetiva. Vou começar pela Odete, já saudando aí o senhor Joaquim Margarida, o senhor Joaquim de Ribeirão das Neves. Não está me ouvindo, não. Senhor Joaquim Margarida. Ele não está aqui, não? Ele não está ali, não? Não veio, não? Ah, tá. Ô, gente, então, vamos começar aqui a questão da APAI, tá? A APAI, ela é prestadora de serviços. Inclusive, a APAI recebia, eu tenho que ver, mas eu acho que ainda recebe, como se fosse um CAPES infantil, a verba de CAPES infantil, apesar de não ser um CAPES. Mas isso há mais tempo atrás, eu tenho que confirmar se ainda continua recebendo. Mas quem é da APAI tem que estar no segmento de prestador de serviço, assim como qualquer entidade de município que recebe subvenção da prefeitura. Tá? Prestador de serviço. Outra coisa, trabalhador, se não for da área da saúde, se ele pode representar o usuário. Se ele for um trabalhador concursado. Então, se eu for uma trabalhadora concursada em outra área do município, eu posso representar.
usuário. Entretanto, se eu tiver algum cargo de comissão, eu não posso representar. Vamos entender por quê? Se eu tenho um cargo de comissão na Secretaria de sei lá, Assistência Social, não é saúde. Só que eu recebo por comissão. Então, eu tô um cargo de confiança do prefeito, né? Isso aí, se tiver alguma votação, eu não vou colocar o meu cargo em risco e não votar com o pedido da gestão. Então, se eu tiver um cargo de gestão em qualquer lugar do município, eu não posso representar o usuário, exceto se eu for concursada. Tá? Se eu for concursada. Outra coisa é a questão da paridade. A questão da paridade, ela é séria, ela é grave. Nas nossas conferências de saúde, até hoje, a gente ainda tem trabalhadores que colocam no segmento de usuário. Quando a gente vai lá no CNES para conferir, muita gente já recebeu. Tá? Era uma prática, eu acredito, né, de pessoas entrando no segmento de usuário para se eleger nas conferências. Quando chegou aqui, a gente começou a pesquisar o CNES. Se a pessoa tem CNES, ela não representa trabalhador. Tinha uma pessoa, uma vez, que ela era presidente, não sei, de uma associação, mas tinha 7 vínculos com o CNES, não sei como. Tinha 7. Apesar de ser trabalhador, representar, né, o usuário, ela era trabalhadora. Outra questão aqui, quem é que vota para presidente? É o pleno do conselho, gente. A mesa diretora é votada no pleno do conselho. Então, não tem como alguém indicar presidente de conselho. Não tem como, é votação. O secretário que autoriza a participar do evento. A gente tem que falar da nossa autonomia. Eu acho que isso vai ser falado aqui ainda. E se a gente... Eu não coloquei aqui, acho que é Medina também que colocou. Quem autoriza, quem vai para a capacitação é o orçamento do conselho, que a gente faz ele no início do ano, né, para o ano seguinte. A gente faz o nosso planejamento agora do Conselho Estadual, agora no mês de outubro ainda. Por quê? Porque a gente tem que fazer um orçamento e quem define, quem vai fazer o quê é o conselho. Então, nós não podemos deixar a gestão interferir na nossa autonomia. É difícil? Mas contem com a gente. Né? Contem com a gente para ajudar nisso. Tá? Outra coisa aqui. A dificuldade em relação quando muda de presidente e que o DigiSUS fica no domínio do secretário. Gente, está acontecendo uma coisa aqui que nunca aconteceu. A gente está sendo solicitado pela gestão, pelas regionais de saúde, porque tem conselho que não está autorizando, não está entrando lá para poder autorizar o DigiSUS. Quem coloca, né, o DigiSUS é a gestão, mas o conselho tem que entrar lá e autorizar. Então, o que está acontecendo? Em muitos lugares, né, era cômodo não ter conselho, um conselho que buscasse assinatura em casa, aquele conselho que só funciona no papel. Mas, a partir do momento que começou a ter essa exigência, muitas regionais, né, muitas secretarias de saúde têm procurado o conselho, porque a gente precisa que o nosso conselho municipal funcione, mas é por conta do DigiSUS. Então, isso veio nos ajudar, inclusive, né, a começar a que os conselhos, de fato, saiam do papel. Ainda tem, gente, ainda tem lugar que busca assinatura em casa. Sim. Presidente do conselho. E aí, a nossa responsabilidade é gigante, porque quem está colocando ali é o nosso CPF. Né? Porque o conselho não tem CNPJ. Então, se a gente faz alguma coisa para atender a gestão, lembrem-se que a gente pode responder juridicamente por isso. Nós podemos responder na justiça. Tá? Bom, agora eu vou passar para a doutora Joseli. A questão da paridade é aquela que eu coloquei, não tem mudança, a gente não pode abrir mão daquilo. É isso, acho que é isso. E eu vou passar para você. Outra coisa, o que mais, agora a época das emendas parlamentares, agora a época das emendas parlamentares, nesse novo governo, o que nós precisamos fazer é mudar a paz, gente, o reajuste. Consuelo, não pode abrir mais não, porque nós estamos no tempo, viu? Obrigado, viu? Nós estamos no tempo, o tempo está curto, eu preciso ouvir. Vamos ouvir nossas mediadoras.
a questão das emendas parlamentares. Mas é importante que você falou, mas... A emenda parlamentar é um problema e a gente precisa de atuar junto aos políticos da região, no sentido de não passar por cima da direção única, né? Porque compõe o teto. É isso que muitas vezes os conselheiros e os usuários não entendem, e às vezes até o parlamentar não entende, que a emenda parlamentar ela compõe o teto se está na lei. Então, ela compõe. E às vezes é colocar o dinheiro, como falou lá em Nanuc, 60% do dinheiro todo na atenção terciária. Eu queria chamar a atenção da questão do orçamento para o Conselho. Ele não existe uma definição na lei. Mas o que a gente tem de modelo? Se não houve uma previsão nunca no orçamento, nos orçamentos passados, é bom a gente ter, muitas vezes, o exemplo de uma cidade que tem o mesmo número de habitantes ou uma receita parecida com a daquele município, para a gente poder ter um parâmetro. Belo Horizonte também é um parâmetro do que ele coloca, né, a gente fazer uma regra de 3 percentualmente, quanto que aquele conselho pode ter destinado para ele. E uma coisa que a Medina perguntou isso, e essa questão da Ildes também perguntou, o Conselho não vai contratar, mas ele vai deliberar. Então, ele deliberou, está deliberado. O secretário vai dar cumprimento ao que foi deliberado pelo Conselho. Então, isso é importante, por isso que é bom saber quanto que vai ter, porque já a lei orçamentária já foi apresentada à Câmara de Vereadores. Então, já está nela, ou não, a previsão do orçamento para o Conselho do ano que vem. Então, ele já delibera. Antes de acabar o ano, ou em janeiro, ele já delibera. E é importante também o Conselho passar a fazer o seu planejamento para ele apresentar à Secretaria Municipal de Saúde quanto que ele pretende ter de despesa. Mas não vão conceder. Mas a gente tem que fazer esse exercício de fazer o planejamento de ações, e o pé no chão, e fazer o planejamento. Então, apresentar à Secretaria de Saúde quanto que vai ser. Outra coisa, nessa hora vale a pena frequentar a Câmara Municipal para poder, então, articular, às vezes, um aumento de receita para o Conselho. Então, não existe uma definição, mas a gente, se for deixar também o Conselho, como a Ildes falou, um Conselho que às vezes incomoda, um Conselho que às vezes... Porque fiscalizar é muito difícil. E não é uma rota de colisão com a gestão. Então, a gente tem que ter essa consciência. Não é um contra o outro, mas o ato da fiscalização, ele realmente gera um certo incômodo, porque ninguém quer ser fiscalizado. Não vê a fiscalização do Conselho, Controle Social ou o Ministério Público como alguém que pode contribuir de uma maneira positiva, e não é uma disputa de projeto, né, de poder, de quem é que vai definir a política pública. Mas está dito pela Constituição que a definição do plano, das diretrizes da saúde, ela é feita em conferência. Então, a gente precisa de ter essa consciência que o Conselho, por si só, é grande. O Conselho, se ele existir na sua concepção original, ele é grande. Então, a gestão, realmente, ela pode ter algumas dificuldades, mas elas são possíveis de serem vencidas e o diálogo sempre prevalecer. Então, essa questão do orçamento é fundamental, que o Conselho use bem a sua autonomia. Ele é um órgão de controle, ele é vitrine. E não ser remunerado talvez seja o grande lance de você ser conselheiro. Porque isso dá ao conselheiro esse lugar de luta pela democracia, de luta pela cidadania, de luta pela inclusão e de mais do que isso, de fazer a política acontecer, de fazer a definição dela, participar do planejamento ativamente. Então, a luta do orçamento ela é dupla, tanto no sentido de fiscalizar o orçamento da saúde, como garantir um orçamento próprio que dê ao Conselho a autonomia que ele precisa. Não é fácil. Não é fácil, ninguém disse que seria, quem falou se enganou, né? Não é fácil, mas é fundamental que exista. É preciso ter coragem de assumir esse lugar e saber que é espinhoso, é como o Ministério Público também, como órgão de controle, é espinhoso por si. Quando ela falou, você é tão atacada, mas por quê, né? E assim, quem ataca? Porque a depender de quem ataque, é um elogio. A depender de quem fale mal da gente, é um elogio. Não quero que pessoas desonestas ou pessoas que sejam no desmonte do SUS falem bem de mim. Eu não quero isso. Muito antes, pelo contrário. Eu espero que as pessoas me vejam exatamente do outro lado da mesa. Então, não tem problema nenhum. Eu acho que sim, mas em alguns momentos a gente vai concordar, em outros vai discordar. Não é uma questão pessoal, então fica fácil da gente caminhar, né, com as dificuldades que são inerentes. Então, assim, a luta pelo orçamento é importantíssima, os dois. Mas o Conselho precisa ter regimento, precisa de se posicionar e entender que a gente vai crescendo
né? É um caminho de construção, que não vai ser pavimentado por ninguém, a não ser pelo Conselho. Então, se está difícil hoje, pode saber, se eu não der um passo, eu consigo ficar pior no ano que vem. Então, eu acho que o orçamento realmente assim, a mesa e o Conselho acertaram muito nessa discussão, a gente precisa de avançar, e eu estou à disposição. Eu tenho uma reunião agora e queria dizer para Brumadinho que, por causa da água da área atingida pela mancha de Brumadinho, a Promotoria da Saúde foi incluída na discussão do acordo com a Vale. Eu tenho resistido bravamente porque eu não concordo de maneira nenhuma que haja qualquer acordo sem a participação das comunidades atingidas. Então, isso está me gerando mais um desgaste no Ministério Público. E queria dizer também, com relação à Lei Complementar 171, que eu também tive um problema muito sério na minha vida funcional por causa da Lei Complementar 171 e por causa do acordo do município dos municípios com o Estado. Não foi acordo, quem fez o acordo foi a Associação Mineira de Municípios, não foram os municípios meramente aderiram a receber os quase 7 bi, sem correção em 100 parcelas. Eu queria dizer que, nesses 6,7 bi, tem mais de 4 bi do governo atual. Então, não pagou conta de ex-governos, como foi dito aqui hoje, mas mais da metade, 60% do que está no acordo de 100 parcelas, sem juros e correção monetária, esse acordo, na verdade, tem 4,5 bi do governo só de 2020 e 2021. No ano da pandemia, o governo deixou de colocar 2 bi na saúde. Então, o governo do Estado. A briga com o hospital regional é modelo de gestão, né? Porque os hospitais regionais Teófilo Otoni e Governador Valadares tiveram a publicação do edital de ser 70% SUS, 30% privado. Sim, já está. A Ebserna que vai levar lá de Divinópolis, o FOP que é de Lafayette, né? Então, Lafayette vai abrir já. Verdade. Gente, então um abraço, eu vou embora. Bom seminário, tá para vocês. Tem muita coisa pela frente, tá? Um prazer mais uma vez. Ô, gente, duas coisas. A questão do Hospital de Divinópolis está com a EBSER, tá? Já está sacramentado o modelo da EBSER. Então, é um dos modelos que, apesar, né, de algumas críticas, ainda é um modelo ligado a uma universidade pública. Agora, a gente tem lugares... Agora, a gente tem problemas como Valadares, que foi entregue para a FUNAM. Então, a gente tem algumas dificuldades aqui. Ô, gente, em relação ao DigiSUS, a dúvida continuou. Então, vamos entender. O que é colocado no DigiSUS? Tá? É o RAG, é aquilo que o Conselho definiu e decidiu. Então, no nosso Conselho, quem tem a senha, tá, é a Fabiana, que é a nossa secretária executiva, e o Erli. Então, o que vai acontecer? A Secretaria de Saúde só pode fazer alguma coisa depois que o Conselho colocar aquilo que o Pleno do Conselho definiu. Se foi o relatório foi reprovado, se foi aprovado com ressalva, ou se foi aprovado. É uma plataforma de divulgação. É de divulgação daquilo que o Conselho definiu. Vou explicar. O que acontece? Você vai discutir os instrumentos de gestão e no RAG. No RAG, o Conselho vai decidir se ele foi aprovado, reprovado ou aprovado com ressalva. Vai pegar esse relatório, tá? A pessoa que tiver a senha, e vai colocar lá no DigiSUS. O gestor só pode fazer aquilo que está colocado no relatório que o Conselho decidiu. Quem que dá a senha para o Conselho? A Regional de Saúde. Então, quem tem a senha, tá, é só o Conselho. É a pessoa CPF. Então, se por acaso o Erli resolve passar a senha dele para alguém, a responsabilidade é dele, não é do Conselho, não. Tá? É uma plataforma de divulgação do resultado. Só para dar transparência àquilo que o Conselho decidiu. O gestor tem a senha dele e o Conselho tem a dele. Só que quem dá a senha do Conselho é a regional, busca na regional. E essa senha é uma senha única.
Pessoal, amanhã nós vamos aprofundar isso da minha fala amanhã. Pode ficar tranquilo. O Eli vai falar mais disso amanhã, tá bom? Nós vamos falar disso amanhã, tá bom, gente?